E quando a gente fala em ter esse momento de vigília, né, eu estou falando muito na igreja sobre isso. Nós, como cristãos, a gente está perdendo muito isso, né? E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, né? Falar um pouquinho sobre como nós podemos alcançar os projetos que Deus tem para a nossa vida através da palavra de Deus, né? Porque Deus tem projetos, Deus tem sonhos para mim e para você. A dificuldade que nós temos hoje é como nós estamos buscando, né, esses projetos, de que maneira eu estou me colocando à disposição, né, para que os projetos de Deus, né, possam ser realizados na minha vida e através da minha vida na vida de outras pessoas, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. E nada melhor do que falar de projetos do que falar de Neemias, né? Neemias é para mim uma pessoa que, que nos ensina, né, algo que eu queria falar com vocês nessa noite, né, são alguns pontos que Neemias me ensina e me inspira a cada dia, né, como ele é totalmente, né, como eu posso, totalmente dependente de Deus, que a gente vai ver mais um pouquinho. Neemias também é um cara que, em todo o tempo, ele de uma maneira contínua, verdadeira, ele se sacrificou, né, para alcançar aquilo que Deus tem colocado no coração dele. E nós vamos ver também que ele, como homem de Deus, ele também reconheceu, né, a necessidade de ter pessoas para estar ajudando a ele a realizar o projeto que Deus colocou na sua vida. Eu queria que você pudesse abrir em Neemias, capítulo 6, né, versículo, a gente vai ler o versículo 15 e 16, né, eu vou fazer até uma brincadeira. A gente vai começar da realização para aquilo que ele fez. Amém? Queria falar da maneira simples. Então, a gente vai ver algo que no capítulo 6, versículo 15 e 16, é algo que a gente já fez, ele conseguiu fazer. Lá no versículo 6, no capítulo 6, versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim: por fim, numa nova versão, né, MVT. Amém? Ele diz assim: por fim, no dia 2 de outubro, posso até, né, 52 dias depois do começo do trabalho, do muro ficou pronto. E outras versões diz que terminaram, né, em agosto e setembro, com a mesma quantidade de dias. Quando os inimigos e as nações, versículo 16, quando os inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram angustiadas e sentiram-se humilhadas. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Amém? Para a gente começar a falar um pouquinho nessa noite, né? E é interessante quando a gente começa a ler esses versículos, quem já leu Neemias, desde o capítulo 1, Deus traz um sonho, né? Deus traz pessoas para falar de algo que estava acontecendo, né? E quando nós vemos Neemias é igual a nós, Neemias tinha projetos, tinha desejo no seu coração, né? E uma das coisas que mais a gente tem pensado hoje, que a gente possa começar a pensar nessa noite, né? Quais são os seus projetos que tem no seu coração? Quais são os projetos que Deus tem colocado? Será que é um casamento feliz? Será uma família abençoada? Um emprego? Uma casa boa? Uma estabilidade financeira? O que Deus tem colocado no seu coração? Quando nós entendemos que Deus criou o homem para conquistar, mas muitos começam e projetos não conseguem terminar. Aí a pergunta, quem nunca começou um projeto e nunca terminou? Aí a pergunta, por que começou o projeto e você não terminou? E nós vemos que Neemias, ele tinha um projeto, ele orou por esse projeto, que nós vamos ver, de uma maneira muito, muito certeira e muito objetiva,
e algo começou a mudar na vida dele, né? E é interessante quando eu falo, né, que eu falei do ponto, quando eu entendo que eu e você, como Neemias, nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. Mas é uma dependência verdadeira, uma dependência de mente e de coração. Quando nós lemos lá em Neemias capítulo 1, no versículo 4, aí eles, tendo ouvido as palavras, sentou-se e chorou, e lamentou por alguns dias, e continuou a jejuar e orar. Ó, no versículo antes, do versículo 1 ao versículo 3, chegam as pessoas de Judá e conta para Neemias, né, o que tinha acontecido em Jerusalém, né? Os muros estavam todos derribados, os portões tinham pegado fogo, e isso entristece Neemias. Uma das coisas que Deus mais me falou nesse texto é: o que você anda se entristecendo nesses dias atuais? O que está causando tristeza no seu coração? Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão olhando para as coisas, estão falando a palavra que eu estou orando para Deus, para libertarmos-nos. Não, isso é normal. Se tornou uma normalidade, os acontecimentos, as pessoas não têm uma capacidade de compreensão de esse normal não é para ser normal. Quando eu começo a entender isso, algo muda. Porque quando Neemias soube da situação do povo e da cidade, ele se posicionou, né? Ele prontamente levou a situação diante de Deus em oração, jejuou, e a palavra de Deus nos diz que ele jejuou continuamente. Tem algumas Bíblias que diz que jejuou durante alguns dias, né? Mas não fala os dias. Então, no meu coração, eu creio que é um tempo da igreja parar e jejuar, estar orando pelos projetos que Deus tem para realizar na minha vida e na sua vida e através da sua vida. Os projetos que Deus quer realizar são com pessoas. E eu e você devemos entender isso. Devemos entender que os projetos de Deus, os seus projetos que você quer realizar, deve ser colocado no altar de Deus. Como nós fazemos isso, pastor? Da mesma maneira que Neemias fez, orando e jejuando continuamente. Eu creio no meu coração que a igreja ela tem se deixado levar nesses dias atuais por o corre-corre, pelos seus trabalhos e tem deixado de lado aquilo que Deus mais nos pede, que é tempo de oração e tempo de jejuar. É um tempo que eu e você devemos ter em comunhão com Cristo Jesus. Né? Eu e você devemos ter no nosso coração que, diante de uma dificuldade, tudo aquilo que nós temos, que ele teve, Neemias teve essas dificuldades, mas em momento nenhum ele fraquejou. Então, a primeira atitude que eu queria falar para você nessa noite, amado, nós que fazemos, vocês que fazem parte desse mover espiritual, que é espiritual, vocês fazem essa vigília, né, há muito tempo, e eu vejo levantar, eu vejo uma motivação em cada coração de vocês, né, para que o poder do Espírito Santo acenda e faça uma mudança estrutural e verdadeira na vida das pessoas. Isso só acontece porque vocês têm momentos de oração. Vocês têm momentos de jejuar, para que o poder de Cristo venha sobre esse povo e traz transformação. Essa transformação que nos dá alegria, uma transformação que nos faz entender que os projetos que nós temos, os projetos que vocês têm, que eu tenho,
tem que colocar na mão de Cristo Jesus. Nós temos que orar, sim, mas tendo no nosso coração que tudo é de Deus. E uma pergunta que me fez agora, Deus me trouxe uma pergunta. Como nós temos orado? Em prol de que nós temos buscado a Deus? Aí nos leva para o segundo ponto, né? É uma disponibilidade. Essa disponibilidade que eu, como cristão, temos de ajudar no templo, no dia a dia do templo, no dia a dia nas necessidades habituais que o seu templo, que nós chamamos de igreja, né, está passando. Como eu tenho, será que eu estou disposto a sacrificar o meu tempo pelo o crescimento do evangelho, para levar a palavra de Deus, para ter uma mudança estrutural na vida das pessoas? E quando nós pegamos esse ponto também lá em Neemias, né, quando você pega lá em Neemias capítulo 2, né, que ele vai contar do versículo 1 ao versículo 5, ele vai contar um pouco sobre isso, né? Que Neemias era a pessoa exclusiva do rei, Neemias era o mordomo do rei. E numa certa ocasião ele disse que ele estava servindo ao rei para você, e uma das coisas que o Espírito Santo mais me falou, assim, nesse versículo é você entender que Neemias ele era amigo do rei. Porque quando ele vai deixar entregar, né, colocar os alimentos na mesa, o rei olha para ele e diz: Neemias, você está com um semblante triste. Você está abatido. Mas isso o meu próprio rei olha para ele, mas isso não é doença, né? E Neemias chega para ele e confessa. E ele fala para o rei o que estava acontecendo. E ele pede ao rei para que possa ir ver, visitar a sua cidade natal. Então nós vemos aí que, imagine o seguinte, eu queria que você tenha um pensamento. Qual a necessidade de Neemias sair do conforto que ele tinha de estar com o rei para se deslocar, que se você ler um pouco da palavra de Deus e pegar o tempo, o tempo de distância entre Babilônia e Jerusalém é muito longe. Muito longe. Né? Então, Neemias passava dias na caminhada. E durante essas caminhadas, tinha salteadores, tinha ladrões. Então, tinha pessoas que podiam, de alguma forma, tirar ele, né? Tirar a vida dele. Então, ele saiu do ambiente que ele tinha de conforto para fazer aquilo que Deus chamou ele. Será que Deus tem te incomodado para sair de seu ponto de conforto, da sua zona de conforto? Será que o Espírito Santo tem nos confrontado para que você ir mais além do que você acha que você consegue? Será que eu, no meu coração, será que a minha posição que eu estou hoje, ou dentro da igreja, ou dentro do meu lar, ou dentro do meu trabalho, será que eu não posso avançar mais? Será que eu não tenho como me sacrificar mais para que o Evangelho de Cristo seja proclamado, seja alcançado através da minha vida? Hoje uma das coisas mais felizes que eu tenho no meu coração foi saber que teve pessoas que não desistiu de mim. Eu tenho pessoas que orou por mim, mesmo eu ainda não reconhecendo o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu tive pessoas que orou, pessoas que me visitou, pessoas que gastou seu tempo, né, para que eu possa receber essa maravilhosa dádiva, que é reconhecer o Senhor como o Senhor da minha vida. Então eu oro muito, agradeço a Deus muito por isso. Pessoas iguais a Neemias, que saíram, se sacrificaram para fazer algo maior. Sai do seu conforto, sai de sua zona de conforto, para que o evangelho possa avançar. E se a gente pegar vários e vários, né, profetas, apóstolos, eles fizeram isso. Amado, o que eu queria falar para você nesse segundo ponto, nessa noite, é que você possa entender que eu e você precisamos sair de nossa zona de conforto.
Neemias era um copeiro do rei, e era uma pessoa que tinha uma posição de mordomo do rei. Mas certamente ele vivia em harmonia, ele vivia em tranquilidade, mas diante do relato dos seus irmãos falando de algo que estava acontecendo, né, ele tomou um posicionamento. Diante de tudo isso que está acontecendo na nossa cidade, na sua cidade de Petrolina, em Juazeiro, enfim, onde você está ouvindo, que posicionamento você tem para que as coisas mudam? Porque Deus usa pessoas. Deus quer usar a mim e a você para que haja uma mudança verdadeira. Haja uma mudança de caráter e de personalidade na vida das pessoas. Nós somos exemplos de sair de minha zona de conforto e começar a executar o grande projeto de reconstrução, como Neemias reconstruiu Jerusalém, as muralhas, né, a questão da muralha e a questão dos portões. Deus quer reconstruir famílias através de você. Deus quer reconstruir casamentos através de você. Deus quer restaurar pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão perdidas através de você. Deus quer usar você para que você seja a pessoa que vai ser usada para a reconstrução e restauração do Espírito Santo de Deus na vida de pessoas. Mas para isso preciso me posicionar. Mais uma vez, sendo repetitivo, eu preciso sair de minha zona de conforto e avançar. Avançar aquilo que Deus me chamou, para levar o evangelho das boas novas. Não somos o evangelho, não ser evangélico, levar o evangelho da salvação. Porque nós estamos nos perdendo muito, né? E eu creio muito nisso. Qual o seu tempo? O que você está fazendo com o seu tempo que Deus tem te dado? E uma das coisas que mais me tocou também quando a gente lê Neemias e fazendo a reflexão sobre Neemias, é quando ele também reconhece, né, a necessidade da ajuda de pessoas. Quando você lê lá em Neemias do capítulo 2, né, do versículo 16, do 13 ao 18, você vê que ele, quando ele foi, quando Neemias chegou em Jerusalém, primeira coisa, ele não declarou para nenhum sacerdote, para nenhuma das pessoas, o que tinha no seu coração. Ele simplesmente foi, ele saiu à noite, né? A Bíblia conta que ele saiu num jumento com mais duas pessoas e fez uma visita em torno de toda Jerusalém. Ele viu qual que estava necessitando, os muros que estavam caídos. O que Deus tem te dado para você analisar as pessoas que precisam de você, as pessoas que precisam da sua oração, as pessoas que precisam da sua ajuda. Da mesma forma que ele analisou cada muro, cada portão que deveria ser restaurado. E ele soube, através do Espírito Santo, pedir ajuda de pessoas para fazer essa reconstrução. Como é que eu e você estamos pedindo ajuda de pessoas para que o Evangelho chegue na vida de mais e mais pessoas. Uma das histórias mais lindas que você pode imaginar nesses textos é quando ele faz isso, ele examina, ele coloca tudo, né? Vamos dizer assim, na ponta do lápis, ele escreve e chega para cada família determinando. Vocês vão reformar esse lado do muro, esse outro e esse outro. Então, Deus, ele quer que nós usamos pessoas também para avançar o evangelho em cada uma das cidades que o Senhor tem levantado pessoas. Deus quer usar você para, juntamente com outras pessoas, juntamente com essa vigília, pessoas que estão nessa vigília, para avançar esse evangelho, né, para a vida de muitas pessoas. Amados, você não sabe a dimensão, né,
dessa vigília que acontece. No mundo espiritual há várias batalhas para que isso não aconteça. Mas Deus nos está dando vitória, dá vitória para cada um de vocês. Porque o propósito de Deus para a nossa vida, ele é verdadeiro. O propósito que Deus quer é que nós possamos, em nome de Jesus, a cada dia, trilhar e fazer a sua vontade, que é boa e perfeita. Através de eu me posicionar, ter tempo de comunhão com Cristo Jesus. Eu gosto sempre de falar que você deve refletir a imagem de Jesus Cristo. Você deve ser um reflexo de Deus aonde você estiver. Neemias foi esse homem. Onde ele chegar, ele é reconhecido. Foi tanto que ele conseguiu, a gente leu no final, né, ele conseguiu, né, levantar as muralhas e fazer todos os portões. Deus quer reconstruir famílias, pessoas, através de você, amado. Através da minha vida. Mas para isso, primeiramente, nós temos que nos posicionar. Nos posicionar. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu recebi notícia sobre uma determinada situação. Eu não sei o que fazer, me direcione, Senhor, para que eu possa, através da minha vida, através da vida de cada irmão, nós podemos fazer isso. Pode ter certeza no seu coração, Deus vai te direcionar, vai te capacitar, para que você possa ser usado, amados. Não da minha maneira, mas da maneira que Cristo quer usar você. Deus quer usar pessoas. Retorno a falar. Deus quer usar pessoas. E o interessante é que ele convoca, né? Lá ele fala que ele convocou o povo para ajudar, né, a questão do seu projeto. E aquilo que você mais tem sonhado. Eu me lembro que Galbert, o irmão, cada irmão que está aqui teve esse sonho de vigília. Quando vocês vê essa dimensão, palavra essa, que está essa vigília, né? Nós vemos que Deus colocou no coração, naquele momento vocês saindo da igreja, né? Deus colocou no coração essa semente. E a partir dessa semente vocês começaram a orar. E começou a expandir, a crescer. E essa dimensão hoje está grandiosa. Pessoas de outros estados, pessoas de outros países estando junto nessa vigília para que o Espírito Santo de Deus possa chegar através do YouTube, através da pregação que cada um aqui tem pregado através da palavra de Deus para o crescimento. Amado, nós precisamos, né? E o tempo é hoje, e o tempo já chegou. Os verdadeiros adoradores devem adorar o Senhor em espírito e em verdade. E essa adoração vem em eu ter disposto a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, a me sacrificar para que o Evangelho de Cristo seja reconhecido, para que o Evangelho de Cristo chegue em pessoas, em famílias, em jovens que precisam reconhecer que sem Jesus nós somos igual a uma planta sem água. Nós vamos secar e vamos murchar e vamos morrer. E vamos servir só simplesmente para ser queimado. Mas quando nós temos a fonte de água viva na nossa vida, rios de águas fluem através de mim e de você. Porque não é eu mais que vivo, mas o Espírito Santo vive na minha vida. É Ele que domina e controla a minha e a sua vida. Quando isso acontece, coisas maravilhosas são destravadas. Coisas maravilhosas no mundo espiritual são abaladas. O nosso inimigo, ele não consegue ficar de pé diante de uma oração e diante de um jejum, porque é assim, o próprio Jesus diz, só sai através de jejum e oração. Nós precisamos ter tempo de jejuar, tempo de orar,
Nós precisamos ter tempos de sacrificar a nossa carne, sacrificar os nossos desejos, para que o Espírito Santo venha crescer na nossa vida. E nós precisamos avançar, que é, através da luz do poder do Espírito Santo, nós possamos brilhar intensamente, para as pessoas olhar para nós e da mesma forma ver o reflexo de Deus na sua vida, Mário. Jesus nos chama essa ser diferente é dessa maneira. Ser diferente é a marca que Jesus quer fazer na sua vida. E essa marca é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que ele nos dá e derrama dia após dia sobre a nossa vida. Quando nós entendemos isso, algo muda sobre a nossa vida, porque nós entendemos que ele derramou o seu caráter sobre a nossa vida. O seu caráter de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida, mano. Nós somos presenteados pelos atributos de Deus. Você entende isso? Eu e você somos abençoados com os atributos de Deus. Somos abençoados com os atributos de Deus sobre a nossa vida. Perdão. Jesus ele derrama os seus atributos na nossa vida de uma forma tão intensa e de uma forma maravilhosa. E quando eu entendo isso, né, eu entendo que o Senhor tem atributos, né? E esses atributos que são derramados na nossa vida, ele tem os atributos do amor, da bondade, que são os atributos que ele compartilha conosco. E são os atributos que ele não pode compartilhar. A questão de ser na sua potência, perdão, a língua agora deu uma travada. Então, diante disso, o Senhor ele tem nos presenteado, amado, nos presenteado dia após dia através dos seus atributos. Esses atributos que eu e você devemos fazer, que ele derrama sobre a nossa vida, de uma maneira tão intensa e verdadeira que eu preciso entender como eu posso fazer a vontade de Deus através da minha vida. Como eu posso, através do Espírito Santo de Deus, levar e fazer com que pessoas possam, através da minha vida, reconhecer que sem Jesus não somos nada. Só para finalizar, eu queria, mais uma vez, né, só citar, eu e você, nós precisamos ter tempo de comunhão com Cristo Jesus. Nós precisamos ser totalmente dependentes de Cristo Jesus. Nós precisamos, a cada dia, buscar pessoas que tenham o mesmo direcionamento espiritual para que o reino de Deus avance em cada canto que o Senhor colocou o seu povo. Precisamos avançar, porque o Senhor está voltando, amados. Jesus está voltando. Que nós possamos, a cada dia, estar preparados para a volta do Messias. Amém?